Quero dar boa noite também aos amados irmãos que estão à distância, estão online, nos acompanhando. São todos muito bem-vindos ao culto que prestamos a Deus nesta noite. Convido os irmãos que estão em casa a abrirem também suas Bíblias. Vamos ler a palavra do Senhor. E aqui, os irmãos que puderem, fiquem em pé, não é nada obrigatório. Acima de 60 anos estão liberados, não é? Costume de ler a Bíblia em pé, não é? Mas podemos ler a Bíblia reverentemente sentados também, não é? Mas nós temos costume de ler a Bíblia em pé. Daniel 5, de 1 a 6, diz assim: o rei Belsazar organizou uma grande festa e convidou 1000 homens importantes do seu reino. Nessa festa, o vinho correu livremente. Durante a festa, enquanto todos bebiam, Belsazar se lembrou dos vasos de ouro e prata que haviam sido levados para a Babilônia anos antes, por Nabucodonosor, quando ele destruiu o templo de Jerusalém. Belsazar ordenou que as taças e vasos fossem trazidos para a festa, para que ele, os príncipes e suas mulheres bebessem dessas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei, os príncipes e as suas mulheres beberam das taças. Enquanto bebiam o vinho, usando as taças sagradas, faziam votos e louvores aos seus deuses, feitos de ouro, prata, ou bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, enquanto eles bebiam nas taças sagradas, todos viram dedos de uma mão de homem escrevendo algo na parede do palácio que ficava em frente às lâmpadas. E o rei viu claramente os dedos escrevendo. O seu rosto ficou pálido e assustado. Ele ficou tão apavorado que seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilaram. Amém? Queiram sentar-se, queridos. Queremos falar nesta noite sobre os erros de Belsazar. Os erros desse rei na Babilônia. Deu festa para ostentar sua carnalidade. Deu festa para ostentar a si mesmo, a sua vaidade, o seu poder terreno. Deu festa a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença deles. A bebida alcoólica, as drogas e toda espécie de pecado embriagam e faz a pessoa perder a moral e os princípios. Belsazar não teve visão do sagrado. Versículo 2 diz que ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu avô, tirou do templo lá de Jerusalém, quando invadiu. Ele cometeu o pecado da zombaria. Há pessoas que zombam da justiça divina. Ele zombou do que pertencia a Deus. Uma das piores coisas na vida é perder a visão do sagrado. Para essas pessoas, o piano não é sagrado, a bateria não é sagrada, os instrumentos de corda não são sagrados, os bancos não são sagrados, a Bíblia não é sagrada, nada é sagrado. Perdeu a visão do sagrado. A irmã Thalita era membro da minha ex-igreja lá no Rio, morava na Tijuca,
Ela falou comigo: pastor, eu tenho lá em casa uma mesa redonda, com 4 cadeiras, há muitos anos. Eu preciso vender essa mesa. Mas eu gostaria que o senhor me arranjasse um comprador, porque eu não quero vender essa mesa para qualquer pessoa, porque eu faço culto doméstico. Lá em casa a gente faz culto doméstico, abrindo a Bíblia em cima dessa mesa. Eu não quero vender essa mesa para alguém jogar baralho nela. Me arranja uma pessoa da igreja para comprar a mesa. Gente, que coisa tremenda. A irmã Antônia Cerqueira, membro da nossa igreja, há uns 30 anos atrás, já idosa, doentinha, não vinha mais à igreja, um diácono foi visitá-la. Chegou lá, ela falou: o irmão diácono pode levar o meu envelope de dízimo para mim? Ele disse: posso, senhora. Ela disse: mas eu quero que o senhor deposite lá na caixa das ofertas do jeito que eu faço. Você não vai chegar lá e enfiar o envelope lá dentro, não. Porque eu sempre faço uma oração antes de soltar o envelope lá naquela caixa que a gente deposita as ofertas. Não é chegar lá e enfiar lá, não. Pessoas que têm visão do que é sagrado. A sua vida é sagrada. Você foi feito por Deus. Você não foi feito por acaso. Você não existe no mundo por acaso. Foi Deus que fez você. Você é uma pessoa muito especial. Na carta de Paulo aos Efésios, ele diz que nós somos feitura de Deus. Essa palavra feitura no Novo Testamento grego quer dizer obra de arte. Obra de arte. Você é uma pessoa muito importante para Deus. E Deus deve ser muito importante para você. Belsazar não adorou o Deus verdadeiro. Versículo 4 diz que deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Não adoraram o Criador de todas as coisas. Belsazar trocou o Deus verdadeiro por deuses falsos. Christoph Wright, um grande escritor que está vivo ainda, escreveu um livro sobre os deuses falsos. Os deuses modernos. Há muitos deuses falsos hoje que não são nem de ouro, nem de prata, nem de ferro, mas são deuses que as pessoas estão adorando. Um dia, um comerciante em Copacabana me falou: eu não posso ir à sua igreja, porque eu tenho uma casa de campo num condomínio em Teresópolis, e toda sexta-feira eu vou para lá e só volto domingo à tarde, eu não tenho como ir à sua igreja. Deuses modernos. Deuses modernos. Um rapaz trabalhava na empresa que eu trabalhei no centro do Rio, e ele não foi trabalhar na sexta-feira, porque telefonou dizendo que estava passando muito mal, não podia trabalhar. Mas no sábado, nós tínhamos 2 times de futebol da empresa, e jogava aos sábados num campo lá na Penha. No futebol ele foi, no domingo. Na segunda-feira o gerente soube e falou com ele: você não veio trabalhar sexta-feira porque estava doente. No sábado você foi jogar futebol? Ele disse: é porque eu tinha um compromisso lá no futebol, não podia faltar, né? Deuses falsos. É muito fácil trocar a casa da praia, reunião com parentes e amigos, pelo culto de adoração ao Senhor nosso Deus. É mais fácil agradar os amigos e a si mesmo do que ao Deus verdadeiro. O diabo tentou Jesus, dizendo-lhe uma grande mentira: todas as riquezas do mundo eu te darei,
se prostrado me adorares. Todas as riquezas do mundo pertencem a Deus, não é ao diabo. Mas Deus quer falar ao seu coração. Deus quer mudar coisas maravilhosas na sua vida. Um dos proprietários de uma danceteria, certa ocasião, me disse: há 2 meses, acordei de madrugada, perdi o sono, não conseguia dormir. Eu ouvi claramente uma voz: não quero você lá. Então, pastor, eu vendi a minha parte daquela danceteria. Belsazar, na aflição, procurou astrólogos e adivinhos. Versículo 7. Há pessoas que não clamam a Deus nem na dificuldade. Nem na dificuldade. É mais fácil procurar os amigos, os parentes. Em Jeremias 33, versículo 3, diz o Senhor Deus: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Numa concentração em Belo Horizonte, no estádio, havia muitas igrejas preparando lá para a concentração evangelística que teria à noite e tal. E tinha um irmão que sempre, quando tinha algum problema, ele falava: liga o 333. Aí, toda hora ele falava: está com problema aí, liga o 333. Aí ninguém sabia o que era. Depois ficou esclarecido que era Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, o telefone do céu, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você não sabe porque não clamou a mim, não. Na aflição, Belsazar deixou Deus por último. Versículo 12, procurou Daniel quando não havia mais jeito, quando ninguém podia ajudar, então procurou o Senhor Deus. Deus quer fazer parte da sua vida e não quer ser procurado só quando você tem grandes problemas. Há pessoas que não querem que Deus se intrometa na sua vida particular. É tão bom ser aberto para com o nosso Deus. Deus mandou uma mensagem para o rei. Essa mensagem poderia ter sido escrita na língua dos caldeus, para que o rei entendesse, mas preferiu mandar um enigma para valorizar o seu servo Daniel. Deus queria usar mais uma vez o seu servo Daniel. Deus sempre valoriza os seus servos. Belsazar não aprendeu com a experiência do seu avô Nabucodonosor. Sábio é quem aprende com os erros dos outros. Diz o versículo 20, quando o seu coração de Nabucodonosor se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Belsazar não se humilhou, mesmo sabendo o que tinha acontecido com seu avô. A Bíblia diz em Daniel 4, versículo 20, que por causa do orgulho, Deus humilhou seu avô ao ponto de ir viver com os bois no pasto e alimentar-se de capim. Dizem os estudiosos que ele foi acometido de uma forma de loucura, uma síndrome psiquiátrica que se chama licantropia, em que o paciente julga ser um animal inferior. Belsazar não entendeu a mensagem. Não podia entender. A mensagem escrita numa língua estranha era mesmo para deixar aquele rei atônito.
apareceu na parede, no ponto alto daquela festa diabólica, apareceu lá na parede uma mão, sem o braço, somente a mão, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Mandou chamar os adivinhos, mandou chamar os astrólogos, os sábios do seu reino. Ninguém conseguia entender aquilo. A mãe dele chegou para ele e falou: meu filho, tem um homem aqui no teu reino, se chama Daniel, ele é judeu, está aqui há muitos anos, ele tem condições de decifrar esse negócio aí. Mandaram chamar Daniel. A essa altura, Daniel era um homem velho, cabelos brancos, um homem puro, consagrado ao Senhor. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, com a janela do seu quarto aberta em direção a Jerusalém. Um homem de Deus. Foi então introduzido naquele ambiente podre, naquele ambiente nojento. E ele então traduziu, versículo 26, contou Deus o teu reino, e acabou. Versículo 27, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Que coisa tremenda! No estado de nervo tremendo, versículo 6 diz que os seus joelhos batiam um no outro. Mesmo ouvindo isso, versículo 29 diz que ele mandou proclamar a respeito de Daniel que ele seria o terceiro dominador no seu reino, que na verdade já tinha acabado. Já tinha acabado. Ele não entendeu a mensagem. Ele achou que aquela palavra de Daniel seria para o futuro. Não, agora eu vou continuar. A festa vai acabar, continuo sendo o rei. Daniel vai ser o terceiro. Não é o segundo também não, o terceiro no meu reino. Não entendeu a mensagem. Porque naquela mesma noite, diz a história secular, que o rei Ciro entrou em Babilônia. Naquela mesma noite. Havia um rio que passava, que cortava a cidade era toda murada, e o rio passava. Os persas represaram o rio, ficou um buraco embaixo do muro, o exército passou e tomou o reino de Belsazar naquela noite. Números 32, versículo 23, diz: o teu pecado te achará. Você pode permanecer no pecado 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas um dia o teu pecado te achará. Vai cobrar caro. Deus escreveu a condenação de Belsazar na parede, mas hoje Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Deus não quer escrever a sua condenação em parede nenhuma. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, com o sangue precioso do Senhor Jesus. O rei desejou festa, bebedeira, prazer mundano, mulheres, ao invés de servir e honrar o Deus verdadeiro. Não podemos cometer esses erros. Precisamos servir ao Senhor de toda a alma, de todo o coração.
precisamos desejar o melhor, o excelente, e não mais ou menos. Conta-se que numa cidade do interior, fizeram um açude. E para fazer o açude, muita coisa é destruída. E o seu Raimundo perdeu, ou melhor, foi indenizado pelo sítio que ele tinha. O seu Raimundo recebeu 10 contos de réis de indenização das suas terras, que seriam imersas pelo açude. Quando voltou para casa, várias pessoas estavam esperando para pedir um presentinho. Um empregado pediu o vestido de casamento para a sobrinha que ia casar. Uma moça pediu uma trempe de ferro para o fogão a lenha. Um primo pediu de presente um jegue. O outro primo pediu um par de botinas. O José, um jovem, trabalhador do sítio, quietinho lá no canto, não se manifestou, não falou nada. O seu Raimundo chegou para ele e falou: José, você não pediu nada? Você não quer pedir nada? Quero, sim, senhor. O que você quer? Eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. Espertinho ele, né? Pediu o melhor. Vai pedir trempe para fogão a lenha? Pedir botina? Pedir jegue? Ele pediu a herdeira daquela fortuna que estava nas mãos do sogro. Pediu bem. Há tantas coisas que o diabo nos oferece, mas nós precisamos desejar a salvação em Cristo Jesus. Talvez você esteja pedindo a Deus um carro, uma casa nova, ou outro bem qualquer. Peça a coisa certa. Senhor, eu quero é ser salvo, eu quero a salvação. Eu quero que o teu filho seja o Senhor da minha vida, o meu Salvador, enquanto estou aqui na terra e por toda a eternidade. Peça bem, peça o melhor ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar o hino 249 do cantor cristão. 249 do cantor cristão. E fala sobre essa orgia lá em Babilônia. E como Deus se manifestou naquela orgia. O juízo de Deus demorou, mas chegou. E o rei Belsazar foi condenado, acabou tudo naquela mesma noite. Agora tem um detalhe que eu vou cumprimentar para os irmãos. O rei Ciro da Pérsia tomou o reino em Babilônia. Dias depois vem Zorobabel, um dos maiorais do povo judeu escravizado em Babilônia, com o rolo do profeta Isaías embaixo do braço. Chegou lá, mostrou para o rei, foi dar as boas-vindas e mostrou para o rei o capítulo 45. Ciro, eu te chamo pelo teu nome e coloco o teu sobrenome, para que tu saibas que eu sou Deus em Israel. Quando Ciro leu isso, ele deu liberdade ao povo. Sabe por quê? Ele ficou maravilhado, porque o livro de Isaías foi escrito 200 anos antes. 200 anos antes, Deus colocou no livro de Isaías o nome dele, quando ele apareceu em cena 200 anos depois. Que Deus extraordinário, que Deus maravilhoso nós temos. Vamos cantar a primeira estrofe deste hino, todos de pé, por favor. Vamos cantar.
Numa orgia nefanda, o rebelde Belsazar, com os grandes do seu reino, todos eles a folgar, com espanto pararam quando o rei estremeceu. Na parede a mão divina, escrevendo apareceu. Lá no céu a mão de Deus, lá no céu a mão de Deus. Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte. Lá no céu escreve a mão de Deus. A segunda estrofe conta mais um pouco da história. Lá no palácio festivo, nobres não puderam ler, tal escrita na parede. Logo o rei, todo a tremer, mandou bem depressa o cativo Daniel, que do escrito na parede deu a tradução fiel. Vamos cantar essa estrofe? Numa orgia nefanda, o rebelde Belsazar, com os grandes do seu reino, todos eles a folgar, no espanto pararam quando o rei estremeceu. Na parede a mão divina, escrevendo apareceu. Lá no céu a mão de Deus, lá no céu a mão de Deus. Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte. Lá no céu escreve a mão de Deus. Próxima estrofe, vamos cantar? As razões graves. No palácio festivo, os nobres não souberam ler, tal escrita na parede. Logo o rei todo a tremer, mandou bem depressa o cativo Daniel, quando escrito na parede deu a tradução fiel. Lá no céu a mão de Deus, lá no céu a mão de Deus. Seja qual a tua sorte, a tua vida ou morte, lá no céu escreve a mão de Deus. A última estrofe diz: tua vida, ó amigo, nesta hora escrita está. O registro dos teus atos, Deus no céu escreve já. Que Jesus, pois, te faça tal escrita compreender, que em havendo tempo possas sua graça receber. Enquanto estaremos cantando essa estrofe, medita um pouco. Mas não sai daqui meditando para meditar a semana toda não. Medita um pouco só e aceita Jesus nesta noite. Vamos cantar? Tua vida, ó amigo, nesta hora escrita está. O registro dos seus atos, Deus no céu escreve já. Que Jesus, pois se faça tal escrita compreender, que em havendo tempo possas tua graça receber. Lá no céu a mão de Deus, lá no céu a mão de Deus. Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte. Lá no céu escreve a mão de Deus. Moisés teve uma experiência tremenda. Deus falou com Moisés: esse povo é muito rebelde.
eu vou destruir esse povo. E vou formar um outro povo a partir de você. Mas Moisés era humilde. Moisés não tinha desejo de passar por cima de ninguém. Então ele orou ao Senhor: Senhor Deus, perdoa este povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Então Deus perdoou o povo, porque se Deus escreveu o seu nome lá no céu, Ele não vai arriscar nunca. Quando você se arrepende, entrega a sua vida a Jesus, seu nome está escrito para valer por toda a eternidade no livro da vida, como diz lá em Apocalipse. Você quer aceitar Jesus nesta noite? Quer se entregar a Jesus? Levante a sua mão, quero orar por você. Depois pode abaixar a mão. Alguém? Está afastado da igreja? Volta agora. Eu tenho problemas para resolver, pastor. Vou resolver os problemas e depois... Não. Quem vai ajudar você a resolver os problemas é Deus. Sozinho você não vai resolver problema nunca. Há uma pessoa, levante a sua mão. Deus abençoe, amado. Pode abaixar a mão. Há mais alguém que quer se entregar a Jesus do jeito que você está? Não vai consertar nada não, é Jesus que vai ajudar você a consertar a vida. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus nós não somos nada, não somos ninguém, não resolvemos nada. Coloque a sua vida inteira nas mãos de Jesus agora. Há mais alguém? Quero convidar o jovem lá atrás, por favor. Venha à frente, meu filho. Alguém virá com você? Pode vir. Eu quero orar por você no final deste culto. Alguém pode vir? Alguém da igreja pode vir com ele? O irmão Carlos está vindo. Há mais alguém que quer fazer companhia a este jovem, aceitando Jesus nesta noite? Pode vir. Há mais alguém? Vamos aplaudir o Kleber por essa decisão, irmão. Há um hino que diz: desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Todo crente pode dizer como era a sua vida antes e como está a sua vida hoje. Meu pai aceitou Jesus. Passado um tempo, encontrou com meu tio. Meu tio falou: você não está fumando mais não? Ele: não, eu agora sou crente. Mas que legal, gostei da ideia. Sabe que eu também vou ser crente? Foi o primeiro pastor da minha família. Amado Deus, como é bom, Senhor Deus, te louvar, engrandecer o teu nome, estar reunido na igreja com os nossos irmãos em Cristo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tu nos permitiste fazer nesta noite. Obrigado pelos adolescentes, Senhor, pelo Enem que eles fizeram baseado no Evangelho de João, por eles terem falado, Senhor Deus, sobre a sua experiência de conversão. Pai, nós te agradecemos agora, Pai, pela tua palavra tão forte, Senhor Deus, aos nossos corações. E te agradecemos pelo Kleber, que decidiu ser mais um servo teu. Nós te pedimos, Senhor Deus, que ele seja uma bênção no teu reino.
Nós te pedimos, Senhor Deus, que ele possa ser enturmado rapidamente na grande juventude da tua igreja. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Dá-nos uma semana feliz, cheia da tua graça. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e o senhorio de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém.